Louvado e engrandecido seja o trino nome do Senhor. Que alegria poder rever os irmãos, depois de um longo período, para mim pelo menos, e eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista. Estive lá dia 22, pregando no culto de Natal, antes, no domingo pela manhã, ministrando o estudo bíblico, e à noite pregando no culto de Natal, no qual pudemos ali louvar ao Senhor através de uma bela cantata. E pós essa data, aprove o Senhor que a nossa vida mudou um pouco. Alguns irmãos aqui sabem que nós estávamos vendendo a casa e Deus nos trouxe um comprador improvável e também um vendedor improvável. E resumindo a história, nós tiramos férias forçadas. Nós não queríamos tirar férias, mas enfim, estivemos ausentes, mas cá estamos. Que alegria poder rever os irmãos. Eu digo isto porque o reverendo Wellerson está desfrutando das férias, tão merecidas férias. Então ore por ele, pela Nívia, pelo Mateus, e que Deus os abençoe e os guarde. Dito isto, eu quero convidar-lhes a abrirem as suas Bíblias em Mateus, Evangelista Mateus, capítulo 11. Para mim é um dos textos belíssimos do Novo Testamento, tendo em vista que é o próprio Jesus que fala tais palavras. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25. O texto nos diz: Jesus, o Salvador dos humildes. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O 28, todos juntos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos orar mais uma vez. Abaixa a sua fronte. Para esta oração convido nosso amado irmão Gabriel, que nos dirija neste momento, nesta oração. Gabriel, que está na transmissão, que vai orar. Abaixe sua fronte e oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão agradável, ó Pai, em tua casa, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, com cada um que esteja aqui, ó Pai, que esteja com os seus ouvidos atentos, ó Pai, com o seu coração aberto, ó Pai, para poder receber, Senhor, essa palavra, Senhor, que toque os nossos corações e que a cada dia, Senhor, podemos estar mais próximo de Ti, Senhor, mais próximo da Tua palavra, ó Pai. Abençoa o pastor que também está, Senhor, à frente dessa pregação, ó Pai, ilumina ele com Tuas palavras, ó Pai, que seja tudo abençoado a cada um de nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém. Richard Baxter, do seu arcabouço literário, nos deixou vários escritos, vários livros. Dentre eles, ele vai nos deixar uma frase que se encaixa muito bem no texto ora lido. Abrem-se aspas. Você se tornará familiar com todo o seu povo, uma vez que tenha tido a oportunidade de conversar com ele em particular e individualmente. A própria familiaridade tende a suscitar afeição, que abre os ouvidos das pessoas para o ensino. Fecham-se aspas. Richard Baxter. Eu cito esta frase porque, olhando para os princípios hermenêuticos de Calvino, o que são princípios hermenêuticos? Como nós lemos o texto, como nós compreendemos o texto, como nós extraímos do texto
aquilo que o texto quer nos passar. Então, olhando para estes princípios hermenêuticos, nós poderíamos dizer que 4 princípios emergem no texto aqui. O primeiro deles, a excelência e clareza das Escrituras. Logo, olhando para o texto, o que Deus fez simples deve permanecer simples. É bem verdade que muitas vezes nós complicamos, mas o que Deus fez simples deve permanecer simples. Ainda um outro preceito, a graça comum. E aqui, olhando para o texto, nós devemos compreender que todas as áreas do conhecimento humano colaboram para uma boa interpretação, e não somente isso, mas a aplicação das Escrituras. Ainda a teologia e exegese. Nós devemos evitar uma dicotomia, melhor dizendo, que muitas vezes ocorre. Teologia sistemática e metodologia exegética. Olhando para o texto, pelo contrário, nós devemos investir no diálogo de ambas. E por fim, a soberania de Deus. Eu cito esses 4 princípios porque, lendo o texto, eu tenho uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Você já refletiu sobre isso? Você já fez uma introspecção, uma reflexão para dentro, pensando quem que é Jesus? Gosto muito da frase de Rashbel Green Simonton, quando ele disse, certa vez, abrem-se aspas, o lugar mais seguro para um homem estar, mesmo cercado por ameaças e perigos, é no centro da vontade de Deus. Fecham-se aspas. Olhando para o evangelista Mateus, é importante citarmos que ele é um dos mais conhecidos dos evangelhos sinóticos. Desta forma, ele nos traz o registro meticuloso da vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. Apresenta de forma eloquente, por assim dizer, seus discursos, registra de forma poderosa seus milagres, mostra com clareza gritante a perseguição implacável de escribas e fariseus, e revela, por assim dizermos, de forma contundente, os confrontos que Jesus vai ter ao longo do seu ministério, referente à liderança de Israel. É importante olharmos também para Mateus e vermos que o evangelista nos apresenta de forma vívida, de forma poderosa, de forma substancial, Jesus como o Rei dos Judeus. E se Jesus é apresentado aqui em Mateus como o Rei dos Judeus, fica evidente que o evangelista Mateus vai destacar o reino como o seu grande tema. Mateus também vai registrar parábolas, ilustrações apontando para o reino. Ele vai narrar sinais da chegada do reino por intermédio do ministério do rei deste reino. Desta forma, Mateus é testemunha ocular dos fatos. Logo, Jesus o chamou da coletoria para o apostolado. E sendo assim, ele caminhou com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus. Se você ler o evangelista Mateus de ponta a ponta, você poderá perceber que em Mateus, o evangelista Mateus viu os milagres de Jesus. Se nós fôssemos elencar aqui rapidamente, nós poderíamos dizer que os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os aleijados andaram, os leprosos foram purificados, os cativos libertos, os mortos ressuscitaram. É importante citar que, embora Mateus tenha repetido grande parte do conteúdo de Marcos, que é o primeiro evangelho, é o primeiro evangelista, o livro mantém a sua própria característica, ênfase e literalidade. Desta forma, enquanto Marcos escreve aos romanos, apontando Jesus como servo perfeito, Mateus vai escrever aos judeus. E desta forma ele vai destacar, como outrora eu disse, Jesus como Rei dos judeus. Portanto, a sua contribuição para nós e o seu propósito é provar que Jesus é o Messias, que Jesus é o prometido por Deus de Israel. E por este fato, se você ler Mateus ou já leu Mateus, você vai perceber que é o evangelista que mais nos traz informações e textos, citações do Antigo Testamento. Mas eu quero, nessa noite, fazer um recorte olhando para o capítulo 11, que é o texto que nós lemos. É interessante que
Barclay vai se debruçar nesse texto, ele vai dizer que nesse texto há várias vozes, no capítulo 11, ao longo do capítulo 11, há várias vozes que são apresentadas aqui por Jesus. E citando apenas algumas delas, nos versos 1 a 6 é a voz da confiança, versos 7 a 11, a voz da admiração, versos 16 a 19, da repreensão, a voz da condenação, versos 20 e 24. Só que no texto que nós lemos é a voz da autoridade, e ele vai terminar a sessão com a voz da compaixão. Por que é importante nós citarmos isso? Porque o capítulo 11 inicia-se com algumas reações ao ministério de Jesus. Jesus, ele começa com popularidade, mas ele tem um declínio aos olhos da população, aos olhos das autoridades, e ele passa a ter opositores. Desta forma, nós temos aqui uma espécie do convite da salvação. Se você olhar o título em negrito, Jesus, o Salvador dos humildes. Mas essa sessão ela pode muito bem ser chamada o convite da salvação. Depois de enfatizar a doutrina da responsabilidade humana, nos versos 20 ao 24, Jesus passa a tratar da gloriosa doutrina da eleição, que é o texto ao qual nós lemos. O capítulo 11, portanto, são reações ao trabalho e ao ministério de Jesus. João, no versículo 3, nós vamos observar isso: moradores de Corazim e Betsaida, versículos 20 ao 24, e os cobradores de impostos, versículos 9, 19, 25 e 28. Mas, olhando para o ensinamento de Jesus nessa noite, o que nós podemos perceber numa rápida leitura? Que o texto ora lido nos apresenta uma oração, uma afirmação, um convite e uma justificativa. Se você olhar rapidinho na sua Bíblia, você vai ver que a oração é uma oração de ações de graças. Graças te dou, uma oração de ações de graças. Quando nós olhamos para a afirmação, na afirmativa, tudo me foi entregue. E aqui Jesus começa a externalizar não somente a sua humanidade, mas a sua autoridade a partir da sua divindade. Ele é o Filho de Deus, ele não é um Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E o convite, vinde a mim, e a justificativa, por quê? Tendo feito esta meteórica introdução, eu quero compartilhar o seguinte texto com a igreja: conhecendo a autoridade de Jesus. Será que nós conhecemos a autoridade de Jesus? Como eu fiz a pergunta minutos atrás, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Como nós o definimos à luz das Escrituras? Nesse texto, olhando para este belíssimo texto, como podemos conhecer a autoridade de Jesus? Em primeiro lugar, através de uma gloriosa oração. O texto nos diz: por aquele tempo, provavelmente após o retorno dos 70 de sua missão. E lá na sua casa você pode ler Lucas 10, dos versículos 17 a 21, que é o texto correlato, que nós vamos ter a oração no versículo 2, a perseguição no versículo 3, lá em Lucas 10, e a perseverança no versículo 7. A oração vem através da expressão rogai. Rogai. A perseguição, cordeiros e lobos. E a perseverança, versículo 7, permanecei. Para que nós entendamos o contexto, vamos abrir lá rapidamente, em Lucas 10. Lucas capítulo 10. Abra lá comigo. O texto nos diz, Lucas 10, a missão dos 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui eu já faço a primeira comparação com o texto lá de Mateus. Nós temos aqui a missão dos 70, a oração e o verbo rogar. Indo para o versículo 3, ide, eis que vos envio como cordeiros
para o meio de lobos. Jesus usa de uma metáfora aqui, dizendo: olha, o lugar que vocês estão indo é um lugar inóspito, é um lugar agressivo, é um lugar pelo qual vocês serão hostilizados, maltratados. E daí Jesus usa desta metáfora: vocês estão sendo enviados como ovelhas, cordeiros, para o meio de lobos. Em outras palavras, vocês estão sendo enviados como se fossem para a morte. E o versículo 7, que nos diz: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Então aqui nós temos a ideia da perseverança, o verbo permanecer. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto aqui é lá no versículo 20. Vamos ler todos juntos? Lucas 10, 20. Não obstante, quem é Jesus? Esses discípulos são enviados, e quando eles são enviados, eles têm essas diretrizes por Jesus: a oração, a perseguição, mas por fim a perseverança. E lá, o texto que acabamos de ler: não obstante, alegrai-vos. É fácil seguir Jesus? Se coloque na pessoa desses discípulos aqui. Olha, o lugar que vocês vão talvez bater numa casa. Eles até vão te convidar para entrar, mas quando vocês começarem a falar do reino, vocês serão escorraçados, ou no mínimo vocês serão convidados a se retirarem, vocês serão desprezados. Mas no versículo 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Olhando para isso, como que nós conhecemos de fato a autoridade de Jesus? A autoridade de Jesus é externalizada aqui no tempo, porque Jesus começa com a expressão de ações de graças. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. E ele complementa: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É interessante olharmos para esse texto, porque muitos pensam que fazem muito para Deus. E eu quero rememorar aqui algumas promessas que nós fazemos no final de ano. Eu não sei para vocês, mas no Natal até aconteceu algo interessante. É o primeiro Natal que me acontece isso. Eu estava guardando as coisas no porta-malas do carro, e o porta-malas já estava abarrotado, a parte da frente abarrotada, e de repente eu guardando, no dia 24, as coisas no carro, eu escuto os fogos. Estava na minha antiga residência, guardando lá, escutando os fogos, e de repente eu pensei: é Natal, deve ser meia-noite. Eu estava sem relógio, eu procurei um relógio lá, na hora que eu olhei, meia-noite, é Natal. Eu digo isso porque, olhando para o texto, a maior glória de uma pessoa não está naquilo que ela acha que ela faz para Deus. Senhor, eu li a Bíblia de capa a capa. Ou promessas de finais de ano. Não, esse ano aqui eu até comecei bem. Em Gênesis eu deslanchei, mas depois ali eu fui caminhando. Quando chegou em Deuteronômio eu já travei e eu não consegui. E talvez aquele plano que você recebeu aqui em um dos boletins do ano passado, de leitura bíblica, anual da Bíblia, você tenha deixado de lado. Mas no final de ano, no culto do final de ano, você fez um propósito: eu vou ler, dia 1º eu já começo a ler a Bíblia. E até você começa na primeira semana, e daí há um sentimento em alguns de completude. Eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus está feliz comigo. À luz desse texto, meus irmãos,
A maior glória que uma pessoa pode ter não é naquilo que ela acha que ela fez para Deus, mas sim naquilo que Deus já fez para ela. Logo, quando olhamos para esse texto, ele faz espelho com Deuteronômio 29, que se aplica a ocultaste. Deus oculta dos sábios aquilo que ele quer revelar, e pelo contrário, em Isaías 57:15, aplica-se aos pequeninos. E Jesus complementa dizendo: porque assim foi do teu agrado, ó Pai. E agrado aqui tem a ideia de reverência, de adoração de Jesus, ou seja, de deleite. Deus se deleita em revelar-se para alguns, e Deus se deleita em ocultar-se para outros. É isso que o texto está nos dizendo. E aqui emergem do texto 4 verdades. A primeira delas, o autor da eleição. Ainda, os sujeitos da eleição. O terceiro, a razão da eleição. E quarto, operosidade da eleição. Porque muitas vezes, eu não sei você, mas eu cresci no meio, eu sou grato a Deus onde eu cresci. Eu sou natural de Mairinque, tem no mapa. Eu falei lá em São João da Boa Vista que eu era de Mairinque. Eu vi uma irmãzinha querida, idosa, depois eu conversei com ela. Ela olhou assim, como se dissesse: onde é isso? Eu brinquei com ela: tem no mapa. E muitas vezes no meu hall de amizades, eu escutava assim: olha, eu me converti. E a pessoa começava a ir para a igreja. E eu pensava: olha, essa história de me converter é uma boa. Mas aqui no texto, não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Então, quando nós olhamos aqui o autor da eleição, no versículo 25, Deus Pai é o autor da eleição. Ele escolhe e revela. Olha que bênção, Ele escolhe e revela. Ainda de acordo com a soberana providência e a sua soberana graça. É assim que Deus age conosco. Quem aqui já não começou a ler a Bíblia e teve aquele sentimento: olha, não estou entendendo nada? Você pega a Bíblia no desespero, vai lendo, e de repente, ao longo da caminhada da fé, você pega a Bíblia, você lê um texto, você fecha os seus olhos, você respira e você ora a Deus, para que Deus dê a compreensão, traga lume do texto que você leu. E o Espírito Santo, nós reformados cremos assim, que opera em nós, Ele vai dando a orientação, o discernimento do caminho a seguir. Em outras palavras, a compreensão do texto. Deus Pai é o autor da eleição. Ainda os sujeitos da eleição aparecem aqui em dois aspectos. Quais são os sujeitos da eleição no texto? Os escolhidos e os rejeitados. E aqui é interessante, porque os pequeninos vêm porque as santas verdades foram reveladas a eles. Eles escutam a mensagem do Evangelho e se rendem à mensagem do Evangelho, de forma que os homens que se consideram sábios e entendidos aos seus próprios olhos não aceitam a mensagem, não aceitam a luz de Deus. E por que será que eles não aceitam? Porque eles ainda confiam na sua opaca, fraca luz, a saber, a intelectualidade e a sabedoria. Tem muita gente que olha para si e diz: não, essa história de igreja, essa história de doutrinas, essa história de catecismos, não é comigo. Eu estou em outra frequência. Eu vivo de outro aspecto. Eu sou um intelectual. Não estou dizendo nada contra a intelectualidade. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto combate é o orgulho, a soberba, por causa do intelecto. E é interessante como Jesus trata isso. E daí nós temos a razão da eleição. A razão é feita sobre o fundamento da soberana vontade de Deus. Que maravilha isso! Porque eu leio a Bíblia e compreendo, porque Deus assim o quis. Porque tem textos que eu leio e não compreendo, porque Deus assim o quis.
Porque eu preciso de alguém que me ensine as Escrituras para que eu compreenda, porque Deus assim o quis. É a soberana graça de Deus. E daí nós temos a operosidade da eleição. Tudo foi entregue a Jesus. Jesus aqui, ele emerge como o grande mediador. Desta forma nós temos Jesus, aquele que possui tudo. Vou repetir: aquilo que possui tudo, ou aquele que possui tudo que o pecador necessita. Eu sou se lembram? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou. É interessante que na concepção hebraica nós não dizemos eu sou. Por quê? Porque o eu sou é só Deus. Eu estou. Dias atrás alguém perguntou para mim: você é ou está pastor? Eu falei: olha que pergunta boa. Você é ou está? Eu falei: na concepção hebraica eu estou. Porque só Deus é. E esse Deus que é, ele se revela, ele se oculta. E é isso que Jesus está dizendo. Sábios instruídos aqui são os escribas e fariseus, que conhecem a Torá de cor e salteado, mas a Torá ainda está na intelectualidade, não desceu no campo do coração. Ao passo que, quando olhamos para o texto pequenino, são aqueles seguidores de Jesus, que se rendem ao Evangelho e assim vão tornar-se filhos de Deus por adoção, e não por escolha própria. Que lindo, não? Hoje no estudo bíblico, o Rafael Góes, nosso membro querido aqui, ele nos relembrou de um hino: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Nós somos assim. Nós somos peregrinos. E nesta peregrinação nós somos adotados por Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos conhecendo, vamos descortinando a autoridade de Jesus. Que autoridade é essa? Como que eu posso conhecer esta autoridade? Através de uma gloriosa oração. E nesta noite, se você lê a Bíblia e compreende, sinta-se feliz, louve a Deus, engrandeça ao Pai, porque aqui no texto você é um pequenino. E dos pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ou se você porventura se acha grande, importante. Uma vez eu ouvi de uma senhora da igreja, eu era a minha primeira igreja a qual eu estava pastoreando. Aconteceu algo lá e ela chegou para mim e falou assim: reverendo, Deus pesou a mão. Eu parei e pensei assim: meu Deus, se Deus pesasse a mão, nem nós estaríamos aqui. Você já pensou nisso? Se Deus pesasse a mão? Eu assisti ao documentário do World Trade Center esses dias, e vendo o documentário ali, aquela névoa de fumaça, ela se expandiu a quadras, na quadra a qual as torres gêmeas sucumbiram ali. Eu penso que se Deus pesasse a mão sobre nós, nós seríamos no mínimo iguais a essa névoa. Sumiu, cadê? Sumiu. Então, olhando para esse texto, como é que eu conheço a autoridade de Jesus? Em segundo lugar, através de uma profunda verdade. Versículo 27, acompanha comigo em sua Bíblia. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui Jesus descortina a sua divindade. Aqui Jesus mostra-nos, em outras palavras, a sua identidade, mas uma identidade com autoridade. Tudo me foi entregue. E daí você poderia perguntar, igual eu perguntei há algum tempo atrás: o que foi entregue? À luz dos capítulos precedentes, já se faz evidente que Jesus, o Filho do Pai, recebeu autoridade sobre Satanás. Capítulo 4. Vocês conhecem o texto. Sobre os demônios, capítulo 8. Doenças e obstáculos humanos, capítulo 9. Os ventos e as ondas, ou seja, fenômenos da criação,
capítulo 8, o corpo e a alma, capítulo 9, a vida e a morte, capítulo 9. Seus discípulos e todas as demais pessoas. Toda autoridade me foi dada, Jesus vai afirmar. E é interessante que, olhando para Mateus 28:18, aprendemos que toda autoridade no céu e na terra. De forma que Jesus é o grande mediador. Olhando para outras partes da Bíblia, se faz evidente que este mediador é revestido do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, sabedoria, entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor de Deus. Volto à pergunta: quem que é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Logo, esse texto está nos mostrando o coração do mediador. Que coração é esse? A paz, luz, vida, amor e alegria. E percebam que todas as qualidades espirituais e muitas outras lhe foram confiadas. Somente através do mediador nós podemos afirmar categoricamente que nós somos bem-aventurados. Você é uma pessoa bem-aventurada? À luz da Bíblia, a expressão Macários, ela é no superlativo. Então aqui, quando nós olhamos bem-aventurados, é abençoadíssimos. Eu já disse aqui essa expressão algumas vezes. Você é uma pessoa abençoadíssima? Se você tem Jesus, se você se considera como um pequenino, você pode dizer Macários, olhando para Mateus 5, que é a síntese, o resumo da ética do reino. Mateus nos apresenta: o reino chegou, e chegou em Jesus. Como que nós vivemos como súditos desse rei, neste reino? Macários, bem-aventurados. E daí nós temos toda uma lista lá. Não precisa ir ao texto, leia na sua casa. Tudo me foi entregue por meu Pai. Então Jesus também sabe o que o pecador necessita. E ele, sabendo o que o pecador necessita, aqui Jesus se dirige a Deus como o seu Pai e como o Senhor do céu e da terra. Então é interessante como Jesus, ele nos mostra esta oração de ações de graças. E ele vai destacar o quê? A soberania na salvação e a sabedoria em distribuí-la. Quantos temas que nós diríamos teológicos emergem desse texto? Por quê? Quantas doutrinas emergem? Tão imenso e tão glorioso é o coração desse mediador que ninguém senão o Pai pode sondar-lhe as riquezas do conhecimento, a sabedoria e do amor. Aqui Jesus está dizendo: há uma relação íntima entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, por assim dizer, é a igreja perfeita. Não há mácula, não há disputa de hierarquia. É a igreja perfeita, a Trindade. Os sábios entendidos são cegos espirituais, e muitas vezes cegos de guias de cegos. Eles confiam na sua própria sabedoria e desprezam o quê? O conhecimento de Deus. Por outro lado, Deus se revela aos pequeninos, aqueles que são desprovidos da sabedoria do mundo. Conhecendo a autoridade de Jesus. Como que eu conheço essa autoridade? Tudo me foi entregue por meu Pai. Eu disse lá no início, Jesus não é apenas um filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. É Ele quem revela o Pai a nós. Então, olhando para esse texto, Ele é da mesma essência do Pai. Ele é coigual, coeterno, consubstancial ao Pai. Olhando para esse texto, nós podemos dizer que Ele e o Pai são um. Se você quer ver como Deus é de fato, você deve conhecer a Jesus. Você deve ler os Evangelhos. E assim, você perceberá que, olhando para Jesus, nós somos pecadores, e é interessante que nós nos identifiquemos aqui no texto, não como os sábios instruídos, mas como os pequeninos.
Eu conheço a autoridade de Jesus, portanto, olhando para uma profunda verdade. Quando Jesus mostra a sua identidade para nós. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. É interessante que as necessidades íntimas do pecador são conhecidas por Deus. Se você tem dúvida disso, avance comigo lá no Salmo, ou melhor, retroceda comigo lá no Salmo 139. Eu vou ler apenas um verso, fica como uma lição de casa, por assim dizer, para você ler a íntegra do Salmo 139, um texto belíssimo. Apenas o verso 16. Vamos ler todos juntos? Salmo 139, livro dos Salmos, exatamente no Salmo 139, 16. O texto nos diz: os teus olhos Você tem dúvida que Deus se preocupa com você? Você tem dúvida que Deus o conhece profundamente, intimamente? Esse texto é belíssimo, porque a ideia de substância informe, no hebraico lá, a ideia de alguém que está tecendo com uma agulha no ventre materno. Então seria mais ou menos, parafraseando o texto, o salmista dizer o seguinte: olha, enquanto eu estava no ventre materno, eu não tinha nenhuma noção de mundo, de nada, mas o Senhor estava lá tecendo a minha vida, tecendo aquilo que era substância ainda informe. O Senhor estava lá. E seria mais ou menos o salmista dizer: afinal de contas, o Senhor sempre esteve lá. Então, se o Senhor esteve lá, é sinal que o Senhor está aqui. E olhando para o texto de Mateus, a salvação dos filhos de Deus não depende do homem, sobretudo, tão somente da revelação. E esta revelação, de forma deleitosa, é da vontade soberana de Deus. Eu quero trazer isso para perto de nós, esta autoridade de Jesus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Você vai perceber que nós temos várias afirmativas sobre Jesus. Jesus vai se intitular: eu sou a porta. E por que Jesus fala isso? Nas suas mãos estão as chaves para a salvação. E é claro que eu uso de uma metáfora quando eu faço isso, mas Jesus é o supremo Salvador. Quando olhamos para Gênesis, nós identificamos o anúncio do Redentor, o proto-evangelho. O Messias chegou, é isso que Mateus está dizendo. O reino chegou no Messias. Então, se ele é a porta, devemos acessar essa porta. Jesus é o pastor, ouçamos a sua voz e sigamos. Jesus é o pão da vida, necessitamos alimentarmos dele. Jesus é o médico dos médicos, necessitamos do auxílio contra a lepra do pecado. Jesus é a fonte de vida, devemos beber dessa fonte. Jesus é a luz do mundo, devemos ser guiados por ele. Mas se ainda mesmo assim você tem dúvida, eu convido você a uma segunda lição de casa. Além de ler na íntegra o texto do Salmo 139, leia na íntegra João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, a fim de que todos sejam um em nós. Em nós quem? Na Trindade. Então, olhando para esse texto, eu conheço a autoridade de Jesus também, através de uma profunda verdade. Qual que é esta profunda verdade? Toda autoridade foi dada a Jesus. Gosto do autor John Piper, quando ele diz em um de seus livros: impaciência é o que sentimos quando começamos a duvidar da sabedoria do tempo de Deus, ou da bondade de sua orientação. Nós somos assim mesmos. Nós oramos, consagramos a Deus alguma coisa e ficamos esperando. E talvez Deus faça conosco igual fez com Jó. O silêncio de Deus. E daí nós ficamos impacientes. Deus, a resposta não vem. Deus, já passou um dia. Deus, já passaram-se 2, 3 dias. Deus, já passou uma semana, já passou um mês, um ano, Deus. E daí esta frase de
John Piper, a impaciência é o que sentimos quando começamos a duvidar da sabedoria do tempo de Deus. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do Cronos, e Ele se revela em Cristo Jesus. Um terceiro ensinamento, como que nós podemos conhecer, vislumbrar a autoridade de Jesus? Através de um amoroso convite. Vinde a mim, versículo 28, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Quem que está dizendo isso? Quem que está dizendo isso? Quem que afirma isso? Quem que falou, não chores? Eu fui por quase 8 anos capelão hospitalar, e sempre que alguém chegava no ambiente de funeral e falava assim, não chores, me vinha um sentimento assim, eu pensava, mas você não é Jesus. O único que falou não chores tinha poder para ressuscitar, e ressuscitou Lázaro. Nós estamos numa sociedade que tudo é belo, tudo é lindo. As redes sociais apresentam-nos a vida perfeita. Tudo é lindo, não há dor, não há espaço para a dor, não há espaço para a tristeza, não há espaço para o lamento, não há espaço para a frustração. Fracasso, então, Deus me livre, falam por aí. Vocês já perceberam isso? A vida nas redes sociais quer nos imprimir uma vida bem-sucedida. Olha onde estou comendo, olha onde estou vivendo, olha o trabalho que eu estou desfrutando. E abra um parênteses, não há nada de mal você compartilhar momentos da sua vida. Fecha o parênteses. O mal está quando você compartilha e você compreende e assume que tudo isso é fruto do seu trabalho, da sua competência, do seu intelecto. Espera lá, você está parecido mais com escribas e fariseus no texto ou com os pequeninos? Aqui Jesus, ele nos faz o mais glorioso dos convites, tendo Jesus toda a autoridade, que já foi apresentada no versículo anterior, nos versículos anteriores, e todo o poder, ele nos faz o mais glorioso dos convites. E perceba que esse convite só é registrado em Mateus. Desta forma, o Filho que tem e conhece, ele tem autoridade e nos conhece. Ele é o Filho que oferece e dá. Acompanha comigo no texto, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É interessante o que Jesus nos coloca aqui, porque a linguagem dos evangelhos sempre é assim, referente a Jesus: venha e veja, venha e veja. Aqui Jesus, ele diz, vinde a mim. O que significa, portanto, ir a Jesus? Ah, pastor, significa ir à igreja. Eu não sou um leitor da Bíblia ainda, mas significa ir à igreja. Significa ler a Bíblia, um versículo por dia. Ir a Jesus significa fazer uma oração. Perceba que em João 6,35 nós temos, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Eu quero compartilhar aqui 3 aspectos daquilo que nós podemos chamar de imperativos da graça. Quais são esses imperativos da graça aqui no texto? Vinde, tomai e aprendei. Para isso percebam que o convite é universal. Vinde a mim, quem? Os presbiterianos calvinistas. Presbiterianos não calvinistas. Vinde a mim. Vinde a mim quem? Serve para mim também, como pastor? Serve para todos nós. Vinde a mim todos, todos. E daí aqui, não precisa levantar as mãos, mas eu faço uma enquete para o seu coração.
todos que estáis cansados. Você está cansado? Eu sempre que virava o ano, eu pensava assim: como que nós seres humanos somos complexos, não? Nós viemos de Natal, final de ano, começa um ano novo, éramos para começar com todo o gás, e muitas vezes nós começamos o ano cansado. Eu já escutei de uma pessoa, não aqui da igreja, mas que ela falando assim: porque esse restinho de ano já está ganho. Esse restinho de ano, o ano mal começou. Cansados. É interessante. E hoje eu me vejo nessa situação porque o conselho me concedeu 15 dias de férias, mas eu não viajei, eu não descansei, mas eu estou renovado nessa noite. Isso não vem de mim, vem do Pai. Eu não estou aqui cansado dizendo: irmãos, eu estou cansado, preciso de mais 15 dias, pela graça de Deus, não. E quando nós olhamos para o texto, é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim. A intenção de Jesus, ou seja, há uma intencionalidade de intimidade. E o convite é para aqueles que possuem a consciência de uma necessidade, ou necessidades no plural, cansados e sobrecarregados. Não precisa levantar as mãos. Quem que está cansado e sobrecarregado aqui? Fisicamente, pode ter todos. Mas Jesus não está falando de cansaço físico. Jesus está falando do cansaço que o pecado gera em seus filhos. E mais uma vez aqui, o meu coração fica apequenado quando eu estou andando, eu estou abastecido, e de repente eu vejo alguém fuçando lixo. Esses dias, andando no centro com o meu filho Daniel, nós procuramos um lugar ali para comer. Nós estávamos resolvendo as coisas, e sabe aquele lugar que você para assim? O Daniel: eu estou morto de fome, pai. Eu falei: então já é um sinal que já era para ter parado. Daí nós paramos no lugar e não deu certo. Caprichosamente tinha uma mosquinha lá e eu já estava fazendo o pedido. De repente eu olhei assim, no que eu olho aquele insetinho, eu falei: não, já fez o pedido? Não, então cancela. E daí eu chamei a pessoa assim, sussurrei assim: ó, tem uma mosca ali. Daí a pessoa olhou assim, e eu e o Daniel saímos sem olhar para trás. Daí paramos em outro lugar. No que nós paramos no outro lugar, tinha um rapaz vendendo balas. E nós muitas vezes julgamos as pessoas, ou pré-julgamos. E esse rapaz vendendo balas, eu vi que ele estava ali, eu logo pensei: deve ser um adicto, deve ser um usuário. Fiquei resistente. De repente ele chega ali, vende a bala e diz assim: eu só quero comprar um suco. Só sei que eu fui vendo essa cena, eu fui vendo ele pagando o suco com o dinheiro que ele pegou da bala ali. O Daniel falando comigo, eu apertei o mute no Daniel, fiquei olhando o rapaz, até que o mute cessou quando o Daniel falou: pai, o que o senhor está olhando? Está prestando atenção, pai? Eu falei: desculpa, filho, papai distraiu aqui, desculpa. Que vergonha eu senti. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu tenho a convicção que este convite é para aquele rapaz, mas esse convite é para mim também. O que o pecado ocasiona? Nós moramos num país de riquezas inigualáveis. Se eu entrar nesse assunto nós vamos longe, mas já estou saindo nele. As belezas naturais e as fontes naturais aqui são infindáveis. Fruto do pecado: a fome, o egoísmo, a soberba, a luxúria. Mas Jesus nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Com o quê? Com o pecado, as consequências do pecado. Olhando para esse texto, gosto quando Timothy Keller, naquele livro A Cruz do Rei, ele nos diz, abrem-se aspas: se Jesus de fato ressuscitou, ele de fato é o Filho de Deus, o verdadeiro e perfeito Rei.
Ele veio ao mundo para morrer por nós na cruz. E ao crermos naquilo que Ele fez na cruz, somos poupados do julgamento eterno, introduzidos na presença de Deus por toda a eternidade. Por que nós estamos aqui nesta noite? Por causa da autoridade de Jesus. Essa autoridade o levou para a cruz. E essa cruz nos possibilita em lermos as Escrituras, em participarmos da liturgia, em cantarmos, em orarmos, em meditarmos, e mesmo assim refletirmos, mesmo de forma opaca, a luz de Cristo. Conhecendo a autoridade de Jesus, em último lugar, através de uma eterna promessa. Porque o meu jugo é suave, versículo 30, e o meu fardo é leve. É importante nós entendermos aqui, eu já estou terminando, na literatura judaica, um jugo representa a soma total das obrigações, de forma que, segundo o ensino dos rabinos, uma pessoa deveria assumir uma série de obrigações. Esta definição explica expressões tais como jugo da Torá, jugo dos mandamentos, jugo do reino do céu. Portanto, nesse texto fica evidente que, devido à interpretação e alteração acrescida à santa lei de Deus, o jugo que os mestres de Israel imprimiam sobre os ombros do povo consistia em legalismo e fundamentalismo. Hoje, na escola dominical, o Gabriel nos trouxe um bom ensino acerca disso, não é, Gabriel? O legalismo. E aqui aparece também o fundamentalismo. Logo, Jesus está dizendo: aceitem o meu ensino, a saber, as pessoas cansadas e sobrecarregadas, os pequeninos, são salvas por meio da simples confiança e caminhada de fé comigo. É interessante nós olharmos isso, porque aqui é o único lugar nas Escrituras que vai externalizar o coração de Jesus. Porque eu sou manso e humilde de coração. Daí nós lembramos dos nossos compêndios, dos nossos documentos. O que isso tem a ver comigo? Pastor, doutrinariamente, o que esse texto tem a ver com a minha vida? Nós vamos lembrar da Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 14, da fé salvadora, que nos diz, abrem-se aspas, item 1, a graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma. Aqui eu já aperto o botão da pausa, como eu digo lá nos Doutrinas 2. Eu sou habilitado a crer. É uma graça isso, eu crer. É uma graça eu compreender. E daí eu sigo a leitura da Confissão de Fé. Para a salvação de sua alma é obra do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, que faz o coração deles, no coração deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Agora eu começo a entender a importância da autoridade de Jesus na minha vida. Eu tenho que pertencer. O que é pertencer? A uma família da fé, a um povo de Deus. E olhando aqui para o texto, alguém ou uma igreja que siga os ditames do Senhor de forma séria. E é um ganho da reforma protestante o livre exame das Escrituras. Tanto é que Berkoff, um dos nossos teólogos, vai dizer dos meios de graça, a palavra de Deus e os sacramentos. É uma dádiva nós pertencermos a uma igreja. E quando nós pertencemos a uma igreja, nós vamos compreendendo acerca da autoridade de Jesus. Esse texto é belíssimo, mas eu quero parar por aqui, rememorando como que nós conhecemos a autoridade de Jesus. Em primeiro lugar, através de uma gloriosa oração. E nessa gloriosa oração, Jesus fala acerca da humildade. A humildade é reconhecer que nós somos pecadores, miseráveis pecadores, mas salvos pela graça. Através de uma profunda verdade que vai nos apontar para a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria consiste em compreendermos que nós dependemos de Deus para tudo. E Deus, assim, foi revelado na pessoa de Cristo. Através de um amoroso convite que nos aponta
para o nosso coração, para a fé. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E por fim, através de uma grande promessa. Eu termino com a frase de John Robert Stott, que diz o seguinte: somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Que Deus assim nos abençoe. Nós podemos estar começando o ano cansados e sobrecarregados, mas se você tiver uma boa noite de sono, se você descansar a sua mente, você estará reposto no dia seguinte. Mas Jesus, Ele nos concede e faz o convite, melhor dizendo, para um cansaço que nós só nos livraremos dele na volta de Cristo. E por isso que nós louvamos a Deus com santas expectativas no retorno glorioso do Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.